Em um evento do PL na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, a presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, defendeu o agronegócio, dizendo que o setor não representa um movimento de direita e, sobretudo, que não é fascista. Nós separamos esse trecho. Vamos acompanhar. Dizer que vocês são abençoados. O agro é abençoado por Deus. O agro não é direitista. O agro não é fascista. O agro coloca alimento nas nossas mesas e leva alimento para o mundo. Que Deus abençoe vocês. Meu marido tem grande respeito por cada um dos produtores. Muito obrigada. Aí as falas de Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher, esse evento que aconteceu em Cuiabá, estado de Mato Grosso, a capital do estado, inclusive. Agora, Dantas, recados claros de Michele Bolsonaro para alguém. Quem? Olha, eu destacaria desse evento aí justamente não só o discurso. Naturalmente a Michele está fazendo um discurso importante um dia depois da divulgação do PIB, né, que foi puxado pelo agro que é atacado por este governo a cada instante. O que me importa aí nesse evento é justamente a mobilização. Me parece que tinham mais de 2.000 pessoas inscritas aí nesse evento, participaram desse evento, um evento dirigido às mulheres, essencialmente, mas se trata de uma mobilização que já vai tomando força, né, tomando corpo e que terá, naturalmente, um impacto nas eleições de 2024. Tá? A Michele passa a exercer definitivamente um papel de liderança partidária no PL e de liderança política na mobilização de um contingente importante, que é o eleitorado feminino, que é majoritário e que está se interessando cada vez mais por política. Então está aí uma estratégia bastante importante, uma estratégia que é feita de base, né? Todo tipo de trabalho político, gente, que é feito a partir da base, ele pode demorar, mas ele tem muito mais chance de dar certo do que qualquer coisa decidida de cima para baixo. Aí eu cito só como exemplo o que aconteceu lá na campanha de 2022 com a chamada Terceira Via, que na verdade era um grupo de lideranças partidárias, de caciques partidários que em determinado momento ali discutindo no WhatsApp decidiram que iam ter um candidato. Eu sempre achei isso muito estranho, né? Porque quem define aquele político que terá condição de ser candidato, especialmente à presidência da República, é o cidadão, é o eleitor, é o povo, né? E não o contrário, né? Isso não se decide em gabinete, é diferente de uma eleição dentro do Congresso, né, para a presidência do Senado ou da Câmara. Eleição majoritária, especialmente essas referenciais, né, para governador, para presidência, você precisa ouvir primeiro a base. E esse tipo de movimento, ele é fundamental. É um movimento que vai se articulando, vai ganhando corpo, vai ganhando capilaridade para justamente você ter depois engajamento e mobilização real, seja para a construção de um partido, seja para a escolha de um candidato, para a definição de um candidato e também para a sua eleição. Isso mostra que o PL já está posicionado para 2024, está olhando lá na frente e está fazendo o trabalho de casa. E a Michele terá papel essencial nisso. Pois é, agora Tiago Pavinato, em mais de uma ocasião, o presidente Lula já chegou a ligar o setor do agronegócio ao fascismo, depois ele tentou se justificar, disse que não tinha generalizado, enfim, pegou muito mal. Quando Michele Bolsonaro diz que o setor agro não é nem direitista, nem fascista, ela manda um recado diretamente para o presidente da República, né? É claro que é. E veja, se a Janja é assessora do Lula, ela está assessorando muito mal. Porque a Michele Bolsonaro está tirando de letra em cima disso. Lula, com essas declarações, ele não está criando uma candidata, ele está ajudando a fortalecer uma figura que vem se fortalecendo na direita brasileira, que é a esposa do presidente Jair Bolsonaro. Veja, o agro não é de direita, de fato, ela fala muito bem. Tanto não é de direita, mas eu ousaria dizer que é patriota, tão patriota que
insiste em gerar emprego, insiste em gerar renda, insiste em desenvolver um país cujo presidente maltrata o setor chamando de fascista e de mau caráter. Ontem nós falávamos aqui, a jumentalha lulista dizia: o PIB cresceu, falava o PIB. A única coisa que cresceu por causa do Lula foi o desemprego, foi o preço da gasolina, foi a inflação e a expectativa de inflação. A única coisa que cresceu por conta do Lula foi o número de ministério, foi a distribuição de orçamento secreto, foi a única coisa que cresceu. A única coisa que ele não ajudou, não quis favorecer, que ele quis, pelo contrário, atrapalhar e difamar, certamente difamou, e caluniar, certamente caluniou, foi o agronegócio, que mesmo assim cresceu e mesmo assim se mantém firme aqui no Brasil. Se mantém gerando emprego, se mantém colocando comida na mesa, não só dos brasileiros, como do mundo. Porque se o agronegócio fosse fascista, para ele declarar guerra era muito fácil. Ele parava. O agronegócio parava. Parou o agronegócio, não tem mais como equipar o Airbus do Lula. E não dá para comprar sofazinho, não dá. Se fosse um fascista, ele parava. Agora, o fascista não. O fascista é aquele que vê algo que dá certo, tenta derrubar. Tenta derrubar. E não é o governo Lula que está dando certo e o agro que o tenta derrubar. É o contrário. É o governo Lula, que é um erro, tentando derrubar a única coisa que dá certo no Brasil. Porque dos 8 eixos do cálculo do PIB, da variação em 3 meses, do crescimento ou da diminuição, da queda em 3 meses, o resultado é esse. As importações caíram 7,1%. Ou seja, crise na importação. As exportações caíram 0,4%, crise na exportação. Os investimentos caíram 3,4%, crise nos investimentos. A indústria caiu 0,1%, crise na indústria. O que cresceu para ter um PIB de 1,9%? O consumo das famílias, que foi pífio, 0,2%. O consumo do governo, é claro, 0,3%. E os serviços, 0,6%, o que é muito crítico. Porque sem investimento e sem indústria, esse tipo de crescimento gera inflação. E, por sua vez, a agropecuária cresceu 21,6%. É estarrecedor. Mas o que está colocando o luxo no armário de certas primeiras damas tem sido aviltado pelos maridos dessas primeiras damas. Pois é, estamos repercutindo a participação de Michele Bolsonaro em um evento em Cuiabá, estado de Mato Grosso, em que ela chegou a dizer, enaltecendo o setor do agronegócio, que justamente o agro não é nem direitista, nem fascista. Agora, Roberto Mota, o Pavinato tocou em um ponto muito importante, inclusive a informação divulgada pelo IBGE, essa alta de 1,9% no PIB, foi puxada justamente pelo belíssimo desempenho do agronegócio. A agropecuária puxou esse índice. Só o PIB do agro subiu mais de 20%, 21,6%. Diante disso, o governo teria que tratar o setor do agro a pão de ló, né? Se isso aconteceria se o interesse do governo fosse promover o progresso, a independência, o desenvolvimento econômico, e não o contrário. Há correntes políticas que só se mantêm vivas estimulando a dependência, fazendo o elogio da pobreza, estimulando o conflito entre diferentes grupos, disseminando ideias ultrapassadas, como a ideia de que quanto maior o tamanho do governo, melhor. Disseminando a ideia de que não tem problema nenhum você ter dezenas de pessoas, de milhões de pessoas, que dependem para a sobrevivência de receber no final do mês um pagamento do governo, como se isso promovesse o desenvolvimento econômico. Nenhum país do mundo se tornou mais desenvolvido aumentando
os impostos, aumentando o tamanho do governo. É isso que faz com que muitos políticos detestem o agronegócio, porque o agronegócio, ele desmonta aquela ideia do complexo de vira-lata do brasileiro, de que nós somos um país de gente incompetente, que nunca vai dar certo, e aí, porque nós fomos colonizados, e vem aquela cantilena ideológica toda, e aí chega o agronegócio e joga tudo isso por terra, mostrando que quando há dedicação, quando há profissionalismo, quando há alguma liberdade, pelo menos o brasileiro brilha. Esse é o agronegócio que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. É lógico que políticos que vivem de estimular a dependência do Estado nunca vão gostar de um setor econômico como esse. Pois é, para fechar, Beraldo, muitos setores do agro já manifestaram apreço com a gestão de Tereza Cristina e Jair Bolsonaro. Essa atual gestão tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás porque essa é a gestão que leva o João Pedro Stedley numa comitiva oficial de viagem à China, principal parceiro comercial do Brasil. E quando a gente olha para o que acontece com o agronegócio aqui, a gente vê que o agronegócio cresceu por conta própria. Porque tudo aquilo que o governo precisa fazer para que o agronegócio cresça ainda mais, ele não faz. A nossa infraestrutura é ridícula. Nossas estradas, nossos portos, nossas ferrovias. Além disso, uma estratégia de Estado, uma política de Estado para que a gente fortaleça a nossa indústria com base naquilo que produzimos aqui. Nada disso o governo entrega. E não é de hoje não, nenhum governo do PT entregou nada. Nós não temos visão de longo prazo e o agro fica sendo pressionado por um governo que convive com invasores de terra. Como é que a gente vai ter confiança no futuro e que manteremos a força do agronegócio para salvar o nosso PIB?